Oi, Nina, tudo bom? Hoje eu pensei em conversar com você sobre o que é um átomo. Se você procurar na Wikipédia, você vai achar o seguinte: átomo é uma unidade básica de matéria que consiste num núcleo central de carga elétrica positiva envolto por uma nuvem de elétrons de carga negativa. Você também verá a seguinte imagem. Mas se você procurar no Google Imagens um átomo, você encontrará esse tipo de imagem. Então, qual delas é verdadeira? E o que essa definição quer dizer? Bom, a definição da Wikipédia diz: átomo é uma unidade básica de matéria. E o que é matéria? Nessa frase não está sendo usado o sentido comum de matéria, como em matéria escolar, mas o sentido de matéria e energia. Matéria é simplesmente tudo que tem massa e que ocupa espaço. Ou seja, tudo que nós vemos no dia a dia, tudo que tem massa, tudo que podemos pesar em uma balança, tudo isso é matéria. Nossos corpos, nossos objetos, todo o nosso dia a dia é matéria. Por outro lado, temos a energia. A energia não tem massa, e é justamente o que dá energia. Essa caneta, por exemplo, é feita de matéria, já que podemos pesar ela e ela ocupa espaço. Mas ela também pode ter energia. Quando ela está se movendo, ela está cheia de energia. Um tipo de energia chamada energia cinética, que é o que possibilita os movimentos. Também podemos ter energia sem estar ligada à matéria, como a luz. A luz não tem massa. Não temos como pesar ela não ocupa espaço. Mas claramente, ela é algo, certo? Ela existe, você vê os efeitos dela. Ela é uma forma de energia. Então, temos matéria e energia. E o que isso tem a ver com átomos? Átomo é uma unidade básica de matéria. Isso quer dizer que a matéria é feita de átomos. Toda a matéria? Não, mas grande parte dela. E a parte que mais nos interessa: nossos corpos, os objetos, nosso planeta e até o Sol. Tudo isso é feito de átomos. Então, a ideia é a seguinte: se você pegar um objeto e ir dividindo e quebrando ele, como ir rasgando um pedaço de papel de novo e de novo, vai chegar uma hora que você não vai conseguir mais fazer isso. Mas imagine que você consiga. Em um momento, você chegará no átomo, uma unidade básica de matéria. E o aspecto dele é esse, e não esse. Esse está errado. Não é esse. E claro, essas são representações. Se você quiser ver um átomo mesmo, com imagens feitas em experimentos, você vai ver coisas assim. Aqui, cada bolinha é um átomo diferente. E aqui, vemos um átomo individual, onde o núcleo está em vermelho e os elétrons em azul claro. Mas que? Núcleo? Elétrons? Hã? Calma, chegaremos lá. E qual é o tamanho de um átomo? A sua mão é feita de átomos. Se os átomos nela fossem do tamanho de bolinhas de gude, a sua mão seria do tamanho do planeta. Sim, eles são muito pequenos. Eles têm cerca de 1 angstrom, ou seja, 1 vezes 10 a menos 10 metro. Isso é 1 metro dividido por 10 bilhões. Bom, e o que é isso de núcleo e elétrons? O átomo é composto de outras coisas. Ele é importante porque essas coisas são as mesmas em toda essa matéria do dia a dia. Só vai mudar a quantidade dela. Mas o átomo, o conjunto, a unidade, se mantém. Então o átomo é composto por 3 partículas: elétrons, nêutrons e prótons. Os prótons e os nêutrons ficam no núcleo do átomo, que é a região central e tem as características de ser muito pequena, comparada com o tamanho total do átomo, e com uma massa muito grande. Já os elétrons ficam em torno do núcleo em uma forma esférica, se concentrando mais próximo do núcleo. Os elétrons estão sempre em movimento, e essa região é bem grande e vazia, e com uma massa bem pequena. Se o núcleo fosse um limão, por exemplo, o elétron mais longe dele estaria a 3 km de distância. Como a massa do átomo é muito pequena, inventaram um sistema chamado unidade de massa atômica, porque se fôssemos medir em quilos ia ser tão pouco que ficaria complicado. Então dizemos que um próton ou um nêutron pesam cada um uma unidade de massa atômica. Nessa escala, o elétron não tem massa. Na verdade ele tem, ele é uma partícula de matéria. Mas a massa dele é tão pequena comparada com o próton e o nêutron que ela é desconsiderada. Imagine que um elétron é como um saco de farinha de 1 kg. Nesse caso, cada próton e cada nêutron seria um caminhãozinho de 2 toneladas. Então, se você tem, por exemplo, um átomo com 3 elétrons, 3 prótons e 3 nêutrons, você teria 3 sacos de farinha de 1 kg e 6 caminhões de 2 toneladas.
Se alguém te perguntasse o peso disso tudo, você diria, bom, pesa o equivalente a 6 caminhões. Você nem consideraria os 3 sacos de farinha. Essa é a ideia. Lembrando que o átomo total tem uma massa muito pequenininha. Porém, essa massa está basicamente concentrada no núcleo. Por isso que eu disse que o núcleo tem uma massa muito grande. Não no sentido geral de muito grande, mas no sentido de em relação ao tamanho do átomo e a massa total do átomo. Também é importante falar sobre carga. O elétron é uma partícula com carga negativa e o próton é uma partícula com carga positiva. Já o nêutron é uma partícula sem carga, com carga zero ou neutra. Então temos que o núcleo do átomo tem carga positiva e a região em volta com os elétrons, a eletrosfera ou a nuvem de elétrons, tem carga negativa. A carga é uma coisa que simplesmente existe. É uma propriedade fundamental da matéria. É como massa. Como você pode explicar o que é massa ou de onde ela vem? É muito complicado. Carga é a mesma coisa. E tudo tem carga. Carga é aquele negócio que as pessoas falam: os iguais se repelem e os diferentes se atraem. Um dia descobriram que essa propriedade existia. Essa propriedade, que está ligada à força eletromagnética, existe. E se você tem cargas iguais, elas se repelem e diferentes se atraem. Para dar nome nisso tudo, disseram que o elétron tem carga negativa. Tudo que se atrai ao elétron tem carga positiva e tudo que se repele a ele tem carga negativa. Então, átomo é uma unidade básica de matéria que consiste num núcleo central de carga elétrica positiva envolto por uma nuvem de elétrons de carga negativa. O núcleo é bem pequeno comparado com o tamanho total do átomo e tem uma massa muito grande, também comparando com a massa total do átomo, enquanto que a nuvem de elétrons é bem grande e vazia e com uma massa muito pequena, ok? Bom, por hoje é só. Se você tiver dúvidas, críticas, sugestões, deixe nos comentários e até a próxima!